Que a paz de Deus esteja com você, que a bênção de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida. Deus deseja ter comunhão com você. Deus deseja abençoar a sua casa. Deus deseja abençoar a sua vida. Deus deseja que você se aproxime cada vez mais e mais dele. Até um dos motivos pelos quais eu estou aqui do outro lado da tela é esse: fazer com que você se aproxime mais e mais desse nosso Deus, que o conheça ele mais e mais. É da vontade dele. Chegue-se a Deus e ele se chegará a você. E eu trago aqui uma palavra, uma mensagem de Deus, um recado dele para a sua vida, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 15, que você possa meditar, nessa leitura, nesses versículos, e extrair a mensagem de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu vou ler aqui para você, e que você possa ouvir a voz de Deus de fato através destas palavras, no nome de Jesus Cristo. Daniel capítulo 1, versículo 11 ao 15. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê a legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, haja com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam da fina iguaria dos reis, do rei Nabucodonosor. Estamos falando aqui de Daniel, mas os seus parceiros, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Até o nome deles foram mudados. Daniel, mas os colegas dele foram cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Judá e trouxe até os utensílios do templo de Deus e trouxe muitos prisioneiros para a Babilônia. Ele deu ordens ao seu eunuco para que escolhesse rapazes jovens e fortes e sadios, e principalmente que fosse da linhagem real, que fossem jovens nobres, para que possa estar servindo ele, podia estar servindo ele no palácio dele. Porque ele tinha uma visão boa e queria que o reino dele também fosse um reino forte. Então ele procurava as pessoas mais sábias, ele procurava as pessoas mais fortes, mais saudáveis, para poder estar servindo ele, e ajudando a ele a crescer cada vez mais e mais o reino dele, o império dele. E foram trazidos então ali de Judá, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem cuidados pelo eunuco do rei ali no harém. Então eles tinham que passar por uma experiência primeiro, por um tratamento, por um trato, para depois ser apresentado diante do rei Nabucodonosor, para que depois o rei Nabucodonosor viesse entrevistá-los e ver se eles estavam aptos para servir o rei ou não. Mas não era só os 4 jovens, tinham vários outros jovens ali também, sendo tratados, sendo cuidados, sendo preparados para esse fim. E o rei decidiu que eles deveriam comer a própria comida do rei, da própria despensa do rei, para que eles viessem, continuar saudáveis, fortes, bem aparentados e inteligentes. Mas Daniel, Sadraque e Abednego decidiram firmemente no coração de não se contaminar com a comida dos babilônicos, do rei Nabucodonosor. Porque naquela época, se quer antes da época de Jesus Cristo, se quer antes da Nova Aliança, isso que é no Antigo Testamento. Então eles viviam debaixo da lei, eles viviam nos regulamentos, nos mandamentos que Moisés tinha dado para eles. E vários tipos de comida ali, várias comidas ali eram consideradas impuras, e profanas ao nosso Deus. Então eles não queriam se contaminar e eles decidiram firmemente no coração de não comer. E o Daniel chama ali o cozinheiro e pede para ele, nós só queremos comer legumes e água. Mas ele não concordou, porque ficou com medo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego apresentar-se diante do rei e eles não estivessem saudáveis, não estivessem sadios. Mas Daniel foi, chamou o chefe do cozinheiro, o eunuco, e conversou com eles. E ele, de bom grado, sendo usado por Deus, permitiu: não, vamos fazer um experimento de 10 dias. Passados esses 10 dias, nós vamos pegar vocês e comparar com os outros jovens que vão estar comendo a comida do rei. Se vocês ficarem bem,
tiverem tudo certo, vocês continuam comendo só a comida de vocês mesmos, que é os legumes que vocês desejam e a água. E assim eles fizeram. Passados-se dos 10 dias, trouxe todos os jovens, tanto Daniel como seus colegas, como os outros demais que estavam ali com eles ali. E para surpresa, né, do cozinheiro e do chefe ali, do eunuco, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram os que estavam com a aparência melhor. Eles estavam bem robustos, bem fortes, bem sadios, né? E passado aqueles dias ali, eles foram também chamados, passado aquele tempo, depois daquele trabalho todo, aquele trato, né? Eles foram chamados diante do rei para serem entrevistados. E nessa entrevista que eles tiveram com o rei Nabucodonosor, os 4 passaram. Os 4 sobressaiu todos os demais jovens que estavam com eles. Porque não eram só os 4. Tinha vários outros jovens ali também com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo de ser entrevistado pelo rei Nabucodonosor e passar, né, pela entrevista, por aquela experiência ali e poder estar servindo o rei Nabucodonosor ali, tá crescendo ali, né, no palácio, tá crescendo ali junto com o rei. Mas os 4 reis, os 4 jovens sobressaiu. Por quê? Porque eles decidiram firmemente em seu coração, mesmo estando preso ali, mesmo diante de outra cultura, mesmo diante dessa situação não boa, eles decidiram firmemente servir o nosso Deus. Eles decidiram não abandonar Deus, eles decidiram ser fiel ao nosso Deus, né? E foram abençoados por Deus. E se você pegar toda a história de Daniel, que é 12 capítulos, vocês vai ver, né? Você vai ver que eles foram bem sucedidos em todas as tarefas deles. Eles passaram por provações, passaram por tentações, mas por eles ser fiéis a Deus, por eles ter o desejo no coração de ser tementes ao nosso Deus, de obedecer a Deus, Deus deu a eles força, capacidade e sabedoria para vencer as circunstâncias, todas as dificuldades, todas as adversidades, e eles foram grandemente abençoados por Deus ali. Fala a palavra aqui que Deus abençoou eles com muita sabedoria, com muito entendimento, com um intelecto superior a todos os demais ali que estavam em volta dele ou que rodeavam eles ali. E ainda deu uma capacidade especial para Daniel, que foi o adivinho, né, de sonhos e a interpretação dos sonhos. E não só interpretava os sonhos, mas como ele adivinhava também os sonhos, né, e interpretava conforme a vontade de Deus, conforme o poder de Deus operava na vida dele. E eles foram bem sucedidos ali, foram bem abençoados. Quais as lições que nós podemos tirar da vida de Daniel para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje? Nós não devemos servir a Deus só quando nós estamos dentro da igreja. Nós não devemos servir a Deus só dentro de 4 paredes e só diante dos nossos familiares ou amigos. Devemos servir a Deus também diante da sociedade. Devemos servir a Deus independentemente das circunstâncias, não só quando as coisas vão boas. Ali foi uma situação ruim, eles foram levados cativo, né? Foram separados dos seus familiares, dos seus amigos, foram presos ali na Babilônia ali, e foram obrigados a servir o rei. Então eles estavam numa situação muito ruim, mas mesmo diante dessa situação, eles decidiram firmemente servir ao nosso Deus. Eles não negaram o nosso Deus, porque eles sabiam que independentemente das circunstâncias, Deus estava no controle de todas as situações, de todas as circunstâncias. E de fato está. Em Romanos 8:28 diz: e tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então eles sabiam bem que Deus estava no controle de tudo. E Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Independentemente da situação que você esteja vivendo, Deus está no controle, né? Mas eles decidiram buscar em primeiro lugar o reino de Deus e creram que as demais coisas seriam acrescentadas. Então decide firmemente no seu coração, aonde você estiver, servir a Deus. Não venha querer servir a Deus só quando as coisas estão bem. Não venha querer servir a Deus só dentro de 4 paredes, só dentro do templo, só dentro da igreja, ou só diante de autoridades religiosas, ou diante de parentes ou amigos. Não, venha servir a Deus independentemente das circunstâncias e aonde você estiver, porque Deus está te vendo, Deus está me vendo, Deus vê todos nós, e é da vontade dele, do agrado dele, que nós venhamos ser fiel a ele. Seja fiel a Deus, né? E ele vai ser fiel a você. Seja fiel a Deus
e Ele vai honrar você, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai fortalecer você, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar ânimo, entusiasmo, força, Ele vai encher você de vida, né? E você vai ter, né, a experiência de ter a comunhão com Ele, independentemente das circunstâncias, você vai ser grandemente abençoado, né? Como Daniel foi, como Zadraque foi e Abednego foi, né? Que você possa fazer esse propósito no seu coração, ou se você já tem, que você possa continuar, possa permanecer com esse propósito de servir a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação, aonde você estiver, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através da sua vida, né? Que você possa receber esta palavra, que você possa meditar nesta mensagem e pedir a Deus um avivamento para sua vida, que Ele possa vivificar você nos caminhos dele, nos preceitos dele, nos projetos dele, nas obras dele, que Ele possa implantar e fazer crescer no seu coração o desejo de servir a Ele, de obedecer a Ele, de ter comunhão com Ele, de ler a palavra dele cada vez mais e de fazer a obra dele, porque Jesus nos chamou para fazer a sua obra, né? Em João capítulo 15, versículo 16, diz que não foram nós que escolhemos Jesus, mas Ele que nos escolheu para quê? Para irmos e darmos frutos, para que esses frutos permaneçam para a vida eterna. Então que você possa dar os frutos para o qual Jesus chamou você, que você possa aproveitar o tempo da graça, da bondade de Deus. Naquele tempo ainda eles viviam, como já disse aqui, no Antigo Testamento, na Velha Aliança. E eles teve as condições de servir a Deus, e eles teve as condições de ser obedientes a Deus, e de ser santos, de santificar, e de glorificar e exaltar o nome de Deus com a vida deles. Se eles teve condições naquela época que era muito mais difícil, que eles serviam a Deus de uma forma mais religiosa, de uma forma mais exterior, quanto mais hoje podemos adorar a Deus em espírito e verdade, quanto mais hoje temos a nova aliança a nosso favor, quanto mais hoje estamos debaixo da graça de Deus. Né? Hoje nós temos muito mais condições ainda do que eles. Se eles foram grandemente abençoados, você pode ser muito mais abençoado ainda do que eles, porque Jesus Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades e nos dá as condições de hoje sermos filhos de Deus, né? Passarmos de criaturas para filhos de Deus e ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E nos dá as condições de fazer das palavras do apóstolo Paulo as nossas palavras. Combati o bom combate, acabei a carreira e lá no céu, né, me espera uma coroa de justiça, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, quando todas as coisas estiverem consumadas. Então que você possa crer, né, que Jesus Cristo está no controle, está na situação de todas as coisas, que você, independentemente de onde você esteja, ou independentemente da circunstância, você possa servir a Ele, né, possa honrar e glorificar o nome dEle. Eu quero agradecer por você ter permanecido até aqui, né, e que você espere só mais um instantinho, porque vamos orar junto. Eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Pai, que só venha abençoar esta pessoa, Pai. Que só venha fortalecê-la cada vez mais. E que só venha ajudar ela, Pai, a servir o Senhor independentemente das circunstâncias. Que o Senhor venha abrir portas na vida dela que precisam ser abertas. Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha restituir a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor venha encher esta pessoa, Pai, de ânimo, Pai. Que o Senhor venha encher essa pessoa de entusiasmo, Pai, pelas coisas do Senhor e ajudar ela a buscar, Pai, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E que o Senhor venha remover, Pai, desta vida, Pai, todo pensamento ao contrário, toda ação demoníaca, Pai, toda ação do diabo, tudo que é contrário, Pai, às vontades do Senhor, que caia por terra no nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, tirar essa pessoa, Pai, os desejos mal dela, Pai. Pai, essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, essa pessoa que está pensando em desistir, essa pessoa que está pensando em jogar a toalha, em retroceder, Pai. Que o Senhor venha de encontro com ela, Pai, libertando ela deste mal, libertando ela dessa opressão, Pai, libertando ela desses pensamentos maus, desses desejos maus, e dando ela a vitória, Pai. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida dela, que o amor do Senhor esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né, a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo.